Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o Yuri Belchior e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre mestrado acadêmico com vocês. Antes da gente começar, se inscreve no canal, deixe seu joinha e não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Bom, eu queria falar com vocês sobre o mestrado, mas Yuri, você já fez um vídeo sobre mestrado, vai fazer outro? O vídeo que eu fiz é esse que vai aparecer aqui no card, mestrado para quê? Hoje nós vamos falar de algumas coisas diferentes. Por quê? Porque um momento é outro. A semana passada, finalmente, eu defendi a minha dissertação de mestrado. Então, agora eu tenho outra noção do mestrado, eu vivi experiências novas em relação ao mestrado. Eu queria compartilhar um pouquinho delas com vocês, né? Por isso, eu pensei que a gente pode falar um pouco sobre expectativa e realidade no mestrado. No vídeo anterior, esse que está aqui no card, eu falava com vocês sobre o mestrado ser uma grande frustração para mim, né? Porque eu fui com expectativas muito altas. Então, acho que a primeira coisa que eu diria para alguém que está disposto a fazer um mestrado acadêmico, disposto a fazer uma pós-graduação, né, tenha clareza do que é a pós-graduação, o que é o programa que você está entrando, né? Pesquisa o edital, veja o regimento do programa, como funciona, né? Para você não ter surpresas ou, ao menos, não ter muitas decepções, né? Decepção a gente está sujeito na vida, isso faz parte da vida, não tem jeito não. A vida é assim mesmo, nunca vai ser o que a gente quer. Que bom que a vida não é o que a gente quer, não é mesmo? Porque isso faz com que a gente possa aprender e a ser melhor, né? Que é os desafios mesmo, né? São eles que nos fazem crescer. Mas, relativo ao mestrado, a carga horária de disciplinas do meu programa é muito grande. Pode ser que no seu não seja, né? Eu considero muito grande, porque eu acho que o mestrado é um momento que o estudante precisa de mais autonomia para crescer como pesquisador. O foco é pesquisar, então não é ficar fazendo disciplinas, né? Claro que as disciplinas podem ajudar, eventualmente, pode ter uma disciplina que tem a ver com o seu objeto de estudo, isso pode ajudar, né? Mesmo que a disciplina não tenha a ver com o seu objeto de estudo, uma disciplina que for fora da caixa também pode te ajudar, né? De repente em outro programa, se o seu programa tem determinadas associações com outros programas, então o meu tinha, né? Eu pude fazer disciplinas na história, na filosofia, e foi uma coisa meio fora da caixa, mas que isso foi incrível para que eu pudesse crescer mesmo como pesquisador, né? Essa coisa da especialização pela especialização, não gosto muito disso, não acho que é uma coisa boa. Depois posso até falar um pouco sobre isso com vocês. Mas, a respeito do número de disciplinas, então é isso. O número tinha que ser menor, mesmo que seja disciplinas que sejam específicas, que você goste, você acha que tem a ver com o seu objeto de pesquisa, acho que não é hora de fazer tanta disciplina, né? É hora de pesquisar mesmo, pôr a mão na massa e fazer pesquisa. Como é que você aprende a pesquisar? Pesquisando, né? Eu fiz iniciação científica, me formei no bacharelado, então estou desde o início da minha graduação pesquisando, né? Então, você tem esse número de disciplinas, excessivo. Projeto definitivo foi uma coisa que tem no meu mestrado, não tem em todos os mestrados, né? Eu acho uma total perda de tempo, uma coisa completamente protocolar, né? Esse tempo podia ser usado de forma melhor, né? Para produzir, para escrever artigo, para poder participar de eventos. É isso que faz um pesquisador, né? Pesquisar. Então, eu não acho que é muito produtivo um projeto definitivo que depois na qualificação ele vai ser ignorado, ele não vai precisar ser uma espécie de mapa onde você tem que seguir de forma rígida, né? Você pode mudar completamente. A qualificação, sim, acho um momento muito importante e inclusive acho que ela deveria acontecer um pouco antes, né? No meu programa, por exemplo, a minha aconteceu em 1 ano e meio de mestrado. O mestrado tem 2 anos, então não adianta eu ter passado 3 semestres, né? A qualificação é um momento muito importante, conversão de rumos. Mas, ao mesmo tempo, para que você possa cumprir de maneira, inclusive, humana, né, todas as propostas de críticas mesmo, sugestões, né, você possa acolher isso do seu exame de qualificação, você precisa de tempo, né, para poder repensar os métodos que você está usando, como você está escrevendo, né, isso varia muito de área para área, né? Mas de qualquer forma o exame de qualificação é muito bem-vindo. Em alguns lugares você não tem qualificação no mestrado, né? Isso varia, como eu disse.
essa estrutura que eu estou criticando, que eu estou falando aqui o que eu gostei, que eu não gostei, fazendo meio que uma resenha para vocês, ela varia de programa para programa. Então pode ser que no seu seja diferente. Deixa aí para mim nos comentários que eu quero saber. Quero saber o que você acha também, né? Então, se isso varia, isso que eu estou falando é em função da minha experiência, tá? Com o meu programa. O meu programa de mestrado é o programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Ouro Preto, do Instituto de Ciências Humanas e Sociais. No mesmo instituto nós temos o programa de pós-graduação em História, que eu acho que tem uma pegada muito legal nesse sentido de dar autonomia para os estudantes estudarem, produzirem e fazerem poucas disciplinas, que é o que eu acho mais interessante. A respeito da orientação, né, eu tenho que só que agradecer porque o meu orientador me deu autonomia mesmo para pesquisar, né? E ele não direcionava muito, não me exigia que eu cumprisse ou que eu fizesse, seguisse os autores que ele utiliza, nada disso. Ele me deu muita liberdade e, inclusive, nós tínhamos verdadeiros diálogos, né? Que ele aceitava quando eu discordava, coisas que eu queria fazer um pouco diferente. Ele me dava ideias, ele falava, olha, não iria por aí, mas já que você quer, faça assim, né? Então, é um momento em que o estudante precisa ser orientado, mas ao mesmo tempo ele precisa de liberdade para poder caminhar, né? Para poder caminhar com as próprias pernas, né? Afinal de contas, depois ele vai dar aula no ensino superior, ele vai ser um pesquisador, vai continuar no doutorado, né? Alguns, né? Não todos, mas é importante, então, acho essa experiência da orientação, né, não ser exatamente uma orientação paternalista, não sei se posso dizer paternalista, acho que posso, né, de você pegar o aluninho pela mão e ir levando, aquela coisa da didática. Didática é uma palavra usada de forma muito indiscriminada hoje em dia, né, acho que até de forma exagerada, não é? Então acho que a orientação tem que ser muito esse momento de cumprir com as obrigações com o orientando, né? Orientando, cumprir com as obrigações com o orientador também, respeitar os prazos, né? Tá sempre ali para poder dar uma assinatura quando precisa, mas é importante que cada um caminhe com as próprias pernas, né? Então, o momento da escrita, por sua vez, acaba sendo um pouco angustiante e solitário, mas não é ruim que ele seja angustiante e solitário, né? Na nossa época, inclusive a nossa geração, essa geração mais recente, tem um problema de lidar com sentimentos que não são exatamente felizes e prazerosos, né? A angústia é boa, né? A melancolia é boa, a solidão é uma coisa boa, porque é sofrida, é difícil, né? Você ficar fechado dentro do escritório, estudando. Eu, por exemplo, fiz uma pesquisa bibliográfica, não tive campo, não tive contato com as pessoas. Era eu sozinho, eu e os livros, né? Então é difícil, mas é um momento importante. Até essa solidão, essa angústia é importante. Porque você se conhece muito durante esse processo da escrita, né? Você aprende seus limites, onde você precisa melhorar, onde você está bem. Então, é um momento angustiante, melancólico, acho, a escrita, difícil mesmo de parto das ideias, né? Doloroso quase, né? De parir mesmo. Então, é difícil, mas é importante. E queria falar também um pouco sobre o grande dia, que foi o dia da defesa. A minha defesa foi muito tranquila. No começo eu estava muito nervoso. Isso não significa que a defesa foi tensa. Foi muito tranquila. Ela começou às 2 horas da tarde, terminou quase 6. Na exposição inicial estava um pouco nervoso, eu um pouco, mas depois a banca foi me deixando tranquilo, a gente começou a conversar sobre o assunto, eu recebi muitos elogios, recebi críticas em alguns pontos que eles acham que eu deveria mudar, mas não exatamente relacionado ao texto da dissertação, mas para continuar no doutorado e tal. Começamos a trocar ideias mesmo, né? E pensar possibilidades para estudos futuros. E isso que é o mais interessante desse momento da banca, porque você está exausto. É o final de uma etapa. E é muito importante quando a banca reconhece que você tem qualidade, mediante o trabalho que você entregou, e te estimula a seguir em frente, né? Então, a minha expectativa do mestrado, ela foi muito elevada, e eu tive que abaixar a expectativa um pouco. Abaixar a expectativa foi bom? Por um lado foi, porque a gente já fez um vídeo, né, sobre isso. O conhecimento está relacionado à virtude da humildade. Então eu tinha que entender, que moderar, né, os meus anseios, os desejos, para poder pensar que ainda é uma etapa formativa e que eu não ia fazer tudo agora na dissertação, né? Mesmo na tese de doutorado eu não vou fazer tudo,
né, tudo que eu quero. A gente tem que ter um controle da ansiedade aí. Por outro lado, a expectativa frustrada ela foi negativa no sentido do meu programa. Eu deveria ter pesquisado melhor as regras, ter entendido melhor como funcionava. Eu já tinha ouvido falar que algumas coisas eram meio... não eram muito bem do meu agrado, mesmo assim insisti. Então a dica é, gente, leia o regimento do programa, né? Procura saber quem é o orientador, procura saber como que é a maneira de relacionamento interpessoal desse orientador, porque isso conta muito para o desenvolvimento do trabalho, né? Eu tive a sorte de já ser amigo do meu orientador. Então, nós tivemos uma relação muito boa, muito respeitosa, nada invasiva, né? Eu não misturava muito os momentos assim que nós somos amigos, então eu sabia que quando era orientação era outra situação. Eu respeitava a formalidade da situação de orientação, né? Foi um professor que já me deu aula na graduação, que eu admirava, não contava que ele ia ser meu orientador na pós-graduação, mas o professor que me orientou na graduação tinha saído para pós-doutorado, no momento que eu prestei o mestrado, então ele não estava no Brasil. E aí eu fiquei sem a orientação dele, fiquei com a orientação desse outro professor que eu também admirava. Embora não fosse a especialidade dele, ele é um professor muito competente, que dominou muito bem o assunto. Aliás, ele é muito erudito, então ele consegue transitar entre as áreas muito bem, né? Isso foi uma sorte para mim, e o que me possibilita também pensar de maneira mais ampla, né? E a construir um repertório mais amplo de leitura. Então, para mim, foi uma experiência muito boa nesse sentido. Mas recomendo que vocês leiam aí, né, o regimento dos programas antes. Para o futuro, né? Terminei o mestrado e agora o que eu vou fazer? Né? Pós-defesa. Expectativa e realidade, agora vamos trabalhar com o que a gente tem. Eu quero fazer doutorado. Quero sim. Né? Ainda não sei muito bem se eu vou continuar com o mesmo tema da pesquisa. Eu estou pensando, porque eu tenho também outros interesses, também em outras áreas. Né? Então eu quero deixar as coisas acontecerem com calma, né? Defendi a semana passada, então agora eu vou preparar, entregar os documentos, a versão final, tudo que precisa para concluir essa etapa mesmo. Concluir essa etapa, eu vou começar a pensar no doutorado depois. Mais imediato, o que eu tenho que cuidar? Dos meus trabalhos, né? Eu estou trabalhando em um colégio, dou aula particular, presto serviço de tradução e revisão de textos. Inclusive, se vocês quiserem conhecer, aqui no meu site tem a descrição dos meus cursos. Vocês podem entrar em contato, se tiverem interesse, em aula particular de um desses cursos que eu ofereço aqui no site, tá? Então, podem acessar o site e entrar em contato, que eu tenho certeza que eu posso te ajudar a chegar no seu objetivo. Agora, voltando a falar dos objetivos futuros, os meus são esses. Eu quero trabalhar, estou com muita vontade de trabalhar, estou com muita vontade de colocar o meu conhecimento a serviço das pessoas, que eu acho que é para isso que a gente estuda, né? Os livros só existem em função das pessoas. E, futuramente, vou prestar o doutorado. Mas, nesse momento, quero dar mais atenção para o meu trabalho e estudar um pouco mais de línguas, que é uma coisa que eu gosto muito, ler um pouco de literatura também, né? Que às vezes a gente fica lendo muita coisa teórica na pós-graduação e se distancia um pouco, né, de uma leitura mais descompromissada, né, uma leitura que não vise um fim acadêmico, né? Então quero deixar as coisas irem acontecendo nesse sentido, para depois continuar assim. É o meu desejo, continuar a fazer o doutorado e seguir aí adiante. E você, já fez o mestrado? Tem interesse em fazer um mestrado acadêmico? O que você acha? Qual é o seu interesse? Qual a sua área? Se você fez, como foi a sua experiência? Conta para mim, deixa nos comentários, fala um pouco da estrutura do seu curso. Gostaria muito de saber como foi a experiência para você. Não se esqueçam de assistir os vídeos anteriores e também de se inscrever no canal. É muito importante para que vocês possam ajudar o nosso canal a crescer e para que a gente possa disponibilizar muito mais material aqui no YouTube. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a todos que estiveram comigo nesse momento. Valeu!